Bem-vindos ao avanço do capítulo 27 da novela Cidade Distante. Minnie e Alia estavam sozinhas, compartilhando o momento em que podiam conversar tranquilamente sobre a vida e também sobre o trabalho, mantendo uma conversa que ia passando de um assunto para outro sem que nenhuma das duas tivesse pressa para terminá-la. As duas pareciam estar aproveitando aquele momento juntas, e Minnie, agradecida pela presença de Alia, expressou que valorizava muito o fato de ela ter ido e ter conseguido encontrar um tempo para estar ali com ela. Para Minnie, aquele gesto era importante. Por isso, quis reconhecê-lo. Depois, curiosa, perguntou a Alia como estava sendo sua vida na mansão e como ela estava se sentindo ali. Alia respondeu que estava tudo bem e que se sentia tranquila, embora também comentasse que havia muitas escadas. Esse detalhe fez com que as duas acabassem rindo juntas, encarando aquela situação como algo que podiam compartilhar durante a conversa. No entanto, enquanto Alia estava tranquila e aproveitava aquele pequeno momento, Minnie carregava dentro de si um sentimento de inveja em relação à amiga. Minnie não demonstrava diretamente essa inveja, mas tentava mantê-la escondida enquanto continuava conversando com Alia. Apesar disso, disse a ela que só queria o melhor para ela. Embora também considerasse que a única coisa ruim havia sido Alia ter se casado com o irmão de seu próprio marido. Minnie descreveu aquela decisão como algo corajoso, mas, ao mesmo tempo, deixou claro que, para ela, continuava sendo uma situação complicada. Alia não respondeu a esse comentário e simplesmente permaneceu em silêncio, enquanto Minnie continuava dizendo o que pensava. Depois, Minnie comentou que entendia que Alia havia tomado aquela decisão pensando na criança. Alia riu e perguntou como era possível que ela soubesse tantas coisas sobre sua vida. Minnie também acabou rindo um pouco e explicou que analisava muito Alia, que prestava atenção em tudo que ela fazia e que achava incrível a maneira como Alia se comportava. Alia então pediu que ela não falasse de assuntos que não lhe diziam respeito, porque se tratava de sua vida privada, e também deixou claro que faria qualquer coisa por seu filho. Minnie respondeu que, então, Alia estava deixando que as palavras de Sadaka influenciassem suas decisões, mas Alia esclareceu que aquele era um assunto completamente diferente. Também disse que se sentia sortuda e explicou que, embora de fora pudesse parecer diferente, Sian era uma boa pessoa e não era tão arrogante quanto muitas pessoas poderiam pensar. Alia havia descoberto que ele tinha bons sentimentos, e essa afirmação deixou Minnie com uma mistura de raiva e confusão que ela não conseguiu esconder completamente. Alia continuou dizendo que, até aquele momento, não havia conhecido ninguém que realmente interessasse ou agradasse a Sian. Foi então que Minnie disse que existia alguém e que Alia descobriria em algum momento. Embora, por enquanto, bastasse saber que havia uma pessoa de quem Sian gostava. Alia quis saber se essa pessoa era Minnie e perguntou diretamente se ela gostava de Sian. Minnie respondeu que sim, que gostava muito dele, até mais do que Alia poderia imaginar. No entanto, também explicou que não podia se aproximar dele porque ele era um homem casado e que ela não tinha nenhuma intenção de destruir uma família. Minnie deixou claro que lamentava aquela situação por eles, mas, ao mesmo tempo, reconheceu que seus sentimentos por Sian existiam, embora não pudesse fazer nada com eles. Alia tenta se aproximar de Sian para conversar com ele, tentando conseguir que exista algum tipo de conversa entre os dois depois de tudo o que havia acontecido. No entanto, Sian permanece calado e não diz nada enquanto Alia tenta falar com ele. Ela continua tentando se aproximar dele. Finalmente, diz que talvez nunca tenha conseguido realmente lidar com ele, como se estivesse reconhecendo que nunca conseguiu compreendê-lo completamente nem encontrar a maneira adequada de se relacionar com ele. Sian responde que eles não disseram absolutamente nada e também deixa claro que não poderia afirmar que Alia o havia denunciado, porque não tem certeza que lhe permita dizer que foi ela. Depois disso, Sian pergunta a Alia onde ela esteve na noite anterior, querendo saber onde ela havia estado durante aquele momento. Alia responde que não quer que ele faça esse tipo de pergunta e lembra que ela também não se mete nos assuntos dele. Por essa mesma razão, diz que espera que ele também não se meta nos assuntos que são dela. Sian não quer continuar discutindo e responde que apenas fez uma pergunta. Depois, diz que o melhor seria que ela fosse dormir tranquila, tentando deixar o assunto por ali. Mas Alia volta a insistir e diz mais uma vez que não quer que ele se envolva em seus problemas, pedindo que ele deixe isso claro de uma vez por todas. Sian então responde que simplesmente vai descansar. Nesse momento, Alia comenta que ele parece doente, como se tivesse percebido que algo não estava bem com ele. Sian responde que está apenas cansado e não continua explicando mais nada sobre como está se sentindo. Depois disso, Alia acaba saindo do quarto de Sian. A conversa termina dessa maneira, sem que nenhum dos dois consiga resolver o que estavam tentando conversar e sem que Alia consiga uma resposta diferente daquela que Sian já havia lhe dado. Sian vai à casa de Minnie,
Quando ela o vê ali, Minnie fica um pouco impressionada porque não esperava vê-lo aparecer daquela maneira. A presença de Cian a pega de surpresa e ela não parece ter tido tempo para entender por que ele está ali. Assim que tem oportunidade de reagir, Cian começa a falar diretamente com ela e lembra que ligou para ela na noite anterior. Então pergunta por que ela não atendeu o telefone e repete a pergunta, deixando claro que quer saber o que aconteceu com aquela ligação que Minnie não atendeu. Minnie explica que não ouviu o telefone e essa é a razão que dá para não ter atendido. No entanto, Cian não parece satisfeito com essa explicação e diz para ela não tentar brincar com ele. Depois pergunta o que ela está tentando fazer, deixando claro que não está convencido do que Minnie acabou de dizer e que pensa que pode haver algo mais por trás daquela situação. Minnie responde que não está brincando. Em vez disso, diz que ele deveria parar de brincar. Com isso, Minnie tenta devolver a acusação e fazê-lo entender que ela não é quem está provocando a situação. Cian então diz para ela não se meter nos assuntos dele, tentando estabelecer uma distância entre o que ele faz e aquilo com que ela deveria se preocupar. Minnie ri um pouco e explica que está simplesmente dando sua opinião. Ela também o lembra de que nunca foi bem tratada por ele, deixando claro que suas palavras estão relacionadas à forma como Cian se comportou com ela anteriormente. Cian fica em silêncio e não responde a esse comentário. Depois, Minnie começa a falar sobre Alia e lembra que Alia foi a esposa de seu irmão. Minnie então se pergunta como é possível que Cian tenha se envolvido com ela, demonstrando sua irritação com essa situação. Cian diz para ela ficar quieta porque não quer continuar ouvindo sobre esse assunto. Minnie fica irritada e pede novamente que ele pense nas coisas, tentando fazê-lo entender que deveria refletir sobre o que está fazendo. Cian volta a dizer que ela deve ficar quieta e que não deve se intrometer no que não lhe diz respeito. Também a adverte que, se continuar, ficará pior para ela e se arrependerá, deixando esse aviso enquanto continua irritado com o que Minnie está dizendo. Minnie então pergunta se ele está ameaçando-a e quer saber o que ele pretende fazer. Cian responde que ela não deve colocar em sua boca palavras que ele não disse, tentando deixar claro que ela não deve interpretar suas palavras dessa maneira. Minnie continua ficando irritada e diz que talvez nunca devesse ter se apaixonado por ele. Ela também lembra que se arriscou por tudo enquanto ele simplesmente não a trata como deveria, e que ela deu muito sem receber da parte dele aquilo que esperava. Além disso, Minnie diz a Cian que é bonita demais para ficar implorando por amor a ele, deixando claro que não pretende se humilhar nem continuar esperando por algo que ele não lhe dá. Cian não responde absolutamente nada depois de ouvir tudo aquilo. Não diz uma única palavra e finalmente vai embora, deixando a conversa sem solução e sem esclarecer o que havia acontecido entre eles. Depois que Cian vai embora, Minnie fica sozinha. Ela olha para o espelho e diz a si mesma que não vai chorar, lembrando-se de que é uma mulher muito forte. Minnie permanece com essa ideia, tentando se manter firme depois de tudo que acabou de acontecer. Cian é informado de que Alia está indo para um lugar onde há vários médicos, e assim que recebe essa informação, liga imediatamente para Alia porque quer saber onde ela está e o que está fazendo. Alia olha para o telefone e comenta que acha surpreendente tudo que Cian é capaz de fazer para descobrir para onde ela vai, porque sente que ele consegue saber cada movimento que ela faz. Cian responde que não sabe por que ela está dizendo isso e lembra que ela vai a algum lugar sem lhe dizer nada. Mas, mesmo assim, ele quer saber o que está acontecendo. Alia explica que está ocupada naquele momento e que eles podem conversar depois pelo telefone, porque não tem tempo para parar e explicar tudo a ele. No entanto, Cian insiste que eles precisam conversar naquele momento e também diz que ela não pode ir sozinha. Alia responde que há uma epidemia e que ela, como médica, precisa ir porque se trata de algo importante que não pode ignorar. Ela também lembra que seus pacientes são sua prioridade e que precisa cuidar deles. Cian, mesmo ouvindo isso, quer saber quanto tempo ela vai demorar. Alia responde que realmente não sabe quanto tempo ficará lá porque estão enfrentando uma epidemia muito forte e nada é certo naquele momento. Cian começa a dizer que, por favor, ela não demore, mas Alia acaba dizendo para ele deixá-la em paz. Depois de dizer isso, desliga o telefone sem lhe dar mais explicações. Cian fica muito preocupado depois da ligação e não sabe mais o que fazer nem o que pode acontecer com Alia enquanto ela continua fazendo o que precisa fazer. Sai não faz a menor ideia de que Nari está fazendo alguma coisa e não suspeita que ela possa estar por trás do que está acontecendo. Ele não imagina que Nari esteja tomando decisões relacionadas a tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, Nari percebe que Sai está se encontrando com Demir. Ao observar isso, entende que algo entre eles está acontecendo e que não parece ser por acaso. Durante essa reunião, Demir explica a Sai que naquele dia vão fazer uma ressonância em Ekmel. Ele também ressalta que a pessoa responsável por realizá-la é alguém de sua confiança. Alguém em quem ele acredita que pode confiar e de quem espera que tudo dê certo.
Depois, Demir explica a Sain que, quando fizerem a ressonância, ele deve esperar pelo menos 5 minutos e depois ir até o sótão. Segundo o que Demir está indicando, dessa maneira Ikmel poderá escapar do hospital sem ser detido ou sem que ninguém descubra o que estão fazendo. Demir insiste que Sain deve ter paciência e que não deve se desesperar. Pede que siga o plano exatamente como está explicando e que espere o momento certo para agir. Sain então pergunta se realmente pode confiar nessa pessoa, porque ainda não tem certeza e quer saber se está tudo sob controle. Demir responde que sim, que pode confiar e que não existe nenhum problema. Também diz que está tudo bem e que não há nada com que se preocupar. Apesar dessa resposta, Sain continua sem saber exatamente o que fazer porque está dividido entre o que Demir está lhe dizendo e aquilo que ele próprio pensa. Sain não tem certeza absoluta se deve seguir em frente com o plano ou interrompê-lo, mas continua ouvindo o que Demir lhe explica. Sian não conseguiu mais se conter e acabou indo até o hospital porque precisava descobrir para onde Alia tinha ido. Ele estava inquieto e queria saber o que estava acontecendo com ela. Por isso decidiu ir até lá. Quando chega ao hospital, a secretária pergunta quem ele é para estar perguntando por uma médica, porque não entende por que está procurando informações sobre Alia. Sian responde que simplesmente quer saber como Alia está e que não tem outra intenção. No entanto, naquele momento Alia não sabe que Sian já está ali e que está atrás dela, seguindo seus passos sem que ela o tenha convidado. Quando finalmente o vê, Alia diz para ele colocar a máscara porque tudo está muito perigoso. Sian acaba colocando a máscara depois que Alia pede. Então Alia começa a perguntar por que ele foi até lá e por que está sempre atrás dela daquela maneira, como se não pudesse deixá-la trabalhar tranquilamente. Sian responde que tudo está perigoso e que não pode ignorar o que está acontecendo. Alia insiste que não entende por que ele sempre age daquela maneira e por que sente a necessidade de interferir em tudo que ela faz, quando ela simplesmente estava com seus pacientes cumprindo seu trabalho. Alia continua atendendo as pessoas e permanece concentrada no que precisa fazer, enquanto Sian fica atrás dela e observa tudo o que está acontecendo. Ele permanece ali sem dizer muita coisa, mas também não vai embora. Alia volta a pedir que ele vá embora porque, além de tudo, ele pode ser contaminado pela pandemia que está acontecendo. Sian, apesar do que Alia diz, também começa a ajudar as pessoas que estão doentes, mostrando que não tem intenção de ir embora. Alia fica ainda mais irritada porque sente que Sian não está respeitando o que ela precisa naquele momento. Por isso, volta a dizer que ele deve ir embora, que não tem nada para fazer ali e que aquele não é o lugar dele. Alia insiste que ele deveria ir embora em vez de ficar se metendo no meio de tudo o que está acontecendo enquanto ela continua atendendo seus pacientes. Sadaka é informada de que Sian foi procurar Alia no hospital. É assim que recebe essa informação, fica furiosa porque não gosta da ideia de Sian ter saído atrás de Alia sem pensar 2 vezes. A notícia a irrita e ela não consegue evitar demonstrar sua raiva diante do que acabou de descobrir. Além disso, começa a dizer que precisam cuidar de Sian, como se agora também tivesse que garantir que ele não se meta em mais problemas por ter ido até o hospital. Sadaka continua irritada com a decisão que Sian tomou e por ter ido procurar Alia. Depois de demonstrar essa raiva, também diz que eles vão pagar por isso, deixando claro que está convencida de que tudo o que aconteceu terá consequências e que alguém terá que responder por isso. Sadaka não deixa de ficar irritada e continua pensando no que significa Sian ter ido até o hospital em vez de permanecer onde estava. Para ela, a situação fica ainda mais complicada por causa dessa decisão. Sua raiva permanece enquanto pensa em tudo o que está acontecendo e no que pode acontecer depois. Sadaka fica assim com essa irritação e com a ideia de que precisam cuidar de Sian, ao mesmo tempo em que mantém sua decisão de que aqueles que provocaram tudo isso terão que pagar. Sian aparentemente ficou doente por causa da epidemia e tudo indica que foi porque não usou máscara. Por isso agora está lidando com sintomas e não está se sentindo nada bem. Alia permanece ao lado dele e tenta ajudá-lo enquanto faz todo o possível para baixar sua febre e cuidar dele naquele momento. Ela fica atenta a Sian e tenta ajudá-lo para que possa se recuperar, permanecendo ao seu lado enquanto ele está doente. Em meio a essa situação, Sian pede a Alia que, por favor, tire alguma coisa de sua jaqueta. Alia não sabe o que ele quer que ela tire, mas vai buscar o que ele pediu. Quando volta e se aproxima novamente de Sian, ele pede que ela abra uma caixinha que estava guardada ali. Alia obedece e abre a caixinha para ver o que há dentro. Nesse momento, percebe que dentro há um colar muito bonito, algo que a surpreende completamente porque não esperava encontrar aquele presente. Sian então explica que é pelo dia 14 de fevereiro e a parabeniza. Alia fica completamente em silêncio depois de ouvir isso e simplesmente observa o colar, sem saber como reagir ao que acabou de acontecer. Ela permanece imóvel, olhando para aquele presente e processando o que Sian acabou de fazer.
Não diz nada e também não acrescenta nenhuma outra coisa, enquanto Sian permanece igualmente calado depois de lhe entregar o colar. Assim, os dois ficam naquele momento sem dizer mais nada, enquanto Alia continua olhando para o presente que Sian acabou de lhe dar e permanece sem saber o que fazer nem o que dizer diante daquele gesto que não esperava.